Então hoje nós vamos conversar aqui com o nosso querido personal Rafa Combat. Rafa, beleza? Como vai, Zé? Firme? Tudo bem? Nós vamos falar aqui sobre a atividade física e o câncer de próstata. Novembro Azul está aí, então nós vamos falar aqui com o nosso querido Rafa Combat, Prime Fit. Beleza, cara? Como é que tá? Rafa, legal falar contigo, cara. Tudo certinho? Tudo jóia. Novembro Azul tá aí, né? Uma campanha que já vem fazendo história, já, né? Importante demais a conscientização dos rapazes aí com relação ao exame de próstata, né? Fazendo de tudo para fazer a coisa ficar mais comum possível, gerar menos impacto possível com relação ao preconceito dos rapazes. Quebrando os preconceitos. Exatamente, né? Para que esses riscos possam ser diminuídos a cada vez mais, porque é uma doença que, apesar, né, do nome câncer assustar muito, é uma doença que tem um alto índice de êxito no tratamento. Então, vale muito a pena se esforçar, jogar o preconceito para fora, para poder ir lá e fazer o exame e também praticar as atividades físicas, que é o que a gente veio falar aqui hoje, o quanto elas podem beneficiar as pessoas para não ter e as que têm a não terem outra vez. Muito bem, Rafa. Então eu pergunto para você, de fato, a atividade física, ela ajuda ali no cuidado, na prevenção também, né? A atividade física é sempre bom para tudo, mas especialmente para o câncer de próstata? A atividade física também já pode, de forma comprovada, evitar o câncer de próstata, né? Assim como alguns outros cânceres, como a gente falou no mês passado, o câncer de mama, o câncer de cólon, câncer de estômago, pulmão, ela já comprovadamente pode ajudar no processo até de cura dessas doenças, né? A gente teve uma pesquisa em Harvard muito importante, no qual 2.700 rapazes foram separados em 2 grupos e o primeiro grupo eles praticaram atividade vigorosa durante 3 horas semanalmente. E o segundo grupo, atividade vigorosa também, mas durante 1 hora da semana. E o resultado foi impressionante, que o grupo que praticou essas 3 horas teve 61% de chances de não morrer. Então, o índice de mortalidade caiu em 61%. De uma recuperação aumentou em 61%, enquanto dos outros. Exatamente. E outras pesquisas também nós temos com relação à recidiva da doença também, que aumenta muito, né, as chances da doença não voltar. Agora, por exemplo, quando fala aí dessa atividade, especialmente, né, e o câncer de próstata, Rafa, durante, por exemplo, o tratamento, né? Quem já está fazendo aí o tratamento, porventura foi diagnosticado aí com o câncer de próstata, também é possível a atividade física também durante? É possível, deve ser feita, hoje também de forma comprovada a gente consegue obter muitos bons resultados, principalmente relacionados a melhorar a qualidade de vida durante o processo, né? O paciente tem lá a questão da quimioterapia, está preocupado com o catéter, está preocupado com a radioterapia, está preocupado com o cabelo que está caindo, está preocupado, alguns aumentam a massa corporal, alguns diminuem a massa corporal, e no meio dessa série de coisas, o paciente ele acaba esquecendo da atividade física. E ela é muito importante, né? Ela vai atuar na diminuição dessa fadiga que a pessoa tem de ficar prostrada o tempo inteiro. Ela melhora questões relacionadas ao apetite, então vai fazer com que a pessoa se alimente melhor. Ela vai também trabalhar em relação a obter massa muscular ou evitar que se perca massa muscular durante todo esse processo, além de questões como o coração, né, a questão pulmonar, tudo isso funcionando de forma mais equilibrada. Então é muito importante a atividade física, lógico, né, que de forma orientada, principalmente o paciente está passando por um período muito delicado, onde o corpo está passando por diversas agressões, né? Então é muito importante a orientação de um profissional para saber ali, ó, até onde a gente pode ir, a hora de parar, né? Ó, pegou uma infecçãozinha, um resfriado, alguma coisa, então tem que ficar sem treinar um tempo, até que os sintomas vão embora, para poder voltar ao treinamento. Então é um sistema mais delicado e requer, com certeza, uma orientação de um profissional.
E hoje, por exemplo, assim, a gente sabe que você está aqui por causa disso, mas dentro da educação física ali, hoje já se pensa em áreas tão específicas assim, até na elaboração de planos, de projetos ali, de exercício para essas áreas específicas, e como hoje a gente está falando, a próstata ali do homem? Com certeza. A educação física ela teve um boom nos últimos anos, né? Nunca se falou tanto em atividade física, né? Você vai chegar num médico hoje, antes dele perguntar o que você está sentindo, ele pergunta se você está fazendo alguma atividade física, né? Você acorda de manhã, liga a TV, tá lá o Rafa falando de atividade física. Verdade. Você vai assistir um programa lá domingo, tá falando os benefícios da caminhada. Quando não é isso, é alguém falando sobre alimentação saudável. Então, hoje, mais do que nunca, a educação física está um caldeirão borbulhante, realmente, de pessoas criando, inovando, principalmente estudando bastante com relação a todas essas vertentes que a atividade física pode alcançar, né? Muitas coisas a gente ainda não sabe exatamente como acontece, né? A própria questão de, a gente sabe que tem bastante casos de sucesso com relação ao câncer de mama, ao câncer de próstata, ao câncer de cólon, mas tem fortes indícios para outros tipos de câncer que a gente não sabe exatamente como é, né? As pessoas, os médicos, os estudiosos vão na ideia, algumas ideias a gente já consegue, tem uma direção, já tem uma direção, né? Do sentido, por exemplo, que a atividade física ela vai coibir a ação de alguns agentes oxidativos no seu corpo. E esses agentes oxidativos podem acabar causando algumas alterações dentro da sua célula, no DNA, no RNA, em alguns lipídios, algumas proteínas. E essas alterações nas células podem vir a formar células cancerígenas. E a gente tem um sisteminha dentro do nosso corpo que é parecido com aquele cara lá na linha de produção que vai passando as coisas assim, ó. Não sei se você lembra lá do Charles Chaplin. Aí passa alguma coisinha errada, ele, opa, isso aqui tá errado. Então a gente tem um sistema que seleciona. Quando alguma célula sai meio dançada, ele vai lá e tira ela fora e elimina essa célula. Só que quando a gente está com o nosso organismo muito debilitado, colesterol alto, pressão alta, desorganizado, tudo desajustado, você aumenta muito o trabalho desse cara que vai fazer essa seleção. Então, numa dessa, ele passa um batido ali, escapulir uma célula batida. E essa célula pode ser o começo do fim. Então, a gente tem que trabalhar duro para que nosso organismo tente trabalhar da forma mais equilibrada possível. Ô Rafa, quando a gente vê, por exemplo, alguns homens aí que passam pela cirurgia, é natural que às vezes ali o processo de recuperação, além do lado emocional, que às vezes, dependendo, tem que usar até uma fralda por causa da incontinência. Até nisso ajuda o exercício físico, até nessa questão da estrutura muscular e reativa do aparelho urinário? Ajuda demais. A atividade física trabalha muito com um aspecto que a gente chama de consciência corporal, né? Que eu olho para esse músculo aqui, ó, eu olho para ele e consigo ativar ele. Mas tem alguns músculos no nosso corpo que, né, o músculo do bumbum, não é tão fácil eu pensar nele e conseguir lá ativar uma nádega só, né? Então a gente tem alguns músculos que são mais complicados de ativar. Tem gente que não consegue, simplesmente fala com a pessoa assim, trava o abdômen, a pessoa não consegue contrair o abdômen. Às vezes contrai a panturrilha esquerda, não, o cara só consegue a direita. Exatamente. Então, a atividade física vai ajudar bastante nessa questão do conhece a ti mesmo. Porque aí ajuda na recuperação, né, Rafa? Exatamente, principalmente no caso dos homens, a atividade física é muito legal por uma questão chamada autoestima. Sim, aí que é muito importante, que geralmente nos rapazes fica um pouco abalada depois desse tipo de cirurgia ou até depois do próprio exame, né? Então a atividade física, a arte marcial, levantar o peso, conseguir vencer até aquela desafio. Questão, por exemplo, emocional do falo ali, do totem ali, do poder ali, eu acho que isso é legal, né? O cara exatamente. Até pela liberação hormonal em si, exatamente, né? Que é a endorfina, serotonina que você libera, você fica, já tem aquele bem-estar, já tem aquela... A gente sabe que a próstata está diretamente relacionada com o órgão sexual masculino. Sim. Né? E é lógico que quando você vai mexer na próstata, com certeza algumas alterações vão acontecer no órgão sexual. Alguns casos a pessoa tem que tirar os testículos, depende do tipo.
né? Isso para um homem, né, equivale a uma mulher arrancar uma mama. Fazer a mastectomia. Né? É um baque, né? Além de, não é só um pedaço do seu corpo que está indo embora, né? É um pedaço que tem significado, né? Então é muito importante, principalmente para o homem, que ele mantenha as atividades físicas, porque isso tem uma forte relação com a autoestima. E hoje em dia, a autoestima é tudo. A autoestima é o que vai fazer você acordar num dia nublado igual hoje e falar assim, vou porque é bom pra mim e nunca sair da academia pior do que eu entrei. Tá vendo, gente? Essas são as dicas aqui do nosso Rafa Combat. Agora, Rafa, vamos mostrar pra turminha ali como você disse aqui, gentilmente, carinhosamente, cordialmente, pros rapazes ali fazerem exercício. Vamos lá? Sim, vamos lá. Então vamos lá. Quebrar tudo ali, Rafa, aqui no nosso espaço, aqui, que até tá meio azulado exatamente por motivos óbvios, Muito né? bem. Novembro Azul aí, todo o nosso respeito aí. Então, Rafa, o que é que o rapaz, o senhor, o macho que tá lá do lado de lá Macho da TV, alfa. Macho alfa, isso, boa. Tá do outro lado ali da telinha ali, pode fazer, preocupando-se ali, primeiro com o bem-estar integral, mas como o assunto aqui, a pauta é o câncer de próstata, ele também pode fazer. Ok, então a gente vai usar aqui nessa série alguns exercícios calistênicos, ou seja, aqueles exercícios que a gente usa o peso do nosso próprio corpo, eu não preciso de nenhuma carga para fazer. Alguns exercícios da arte marcial, a gente está misturando tudo da arte marcial. E também alguns exercícios resistidos com elástico. Então a gente vai fazer uma miscelânea aqui. De tudo um pouco aí nos exercícios. 45 segundos para começar desse aqui, só para aquecer uma corridinha hop, ó. Levanta um pé, levanta o outro, levanta o joelho. Tenta trazer o joelho o mais alto. 45 segundos? 45 segundos, respirando. Só isso, Rafa? No final de tudo eu vou falar assim, agora você vai ter que repetir essa série 3 vezes, entendeu? Pois é, mas 45. 45. Vamos fazer comigo? 45, vamos ver como é que vai... Deixa eu deixar aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar a respiração daqui a um tempinho, hein? Vamos lá. O problema é a coordenação. 1, 2. Não, peraí. A coordenação já zoou. Aí, ó. Aí, ó. Muito bem. 45 segundos. Foi, respirou muito bem. Agora a gente vai fazer um exercício que a gente vai misturar. Comecei depois, aí eu tô fazendo. Um soquinho do taekwondo, o soco do taekwondo misturado com um agachamento. Então aqui, ó, vou ficar com a minha mão aqui, né? Vou dar um passo largo pra frente, fazer um afundo, Daniel San, né? Fazer um afundo. Esse também é um bom exercício para treinar o equilíbrio. Aí, ó, boa, é um ótimo exercício, musculatura do abdômen contraída. Abdômen. Cada tortadinha que é dessa aqui, a gente faz, ó, também é um microajuste que meu músculo tem que fazer. Então, procepção. Eu como capim porque eu gosto, senhor. Não é porque eu sou burro, eu tô com medo de você tirar meu quadro aqui e me apresentar. Então, postura, aqui, vou dar um passo pra frente. Uma flexionada. Leve flexão no joelho. Isso. Peito aberto, as costas fechadas lá atrás. E vou dar um passo. Com a mesma perna que eu dei um passo, eu vou desferir um soco. E vou fazer um leve agachamento. Ó. Cada um vai agachar no seu limite, exatamente. Vou fazer de lado aqui, ó. E volto, sempre aliviando a pressão. Foi mal, foi sem querer, foi sem querer. Não pode bater no coleguinha. Não pode bater, não então pode. Anota o nome Não dele. pode bater no coleguinha, Então tá? vamos lá. Bateu lá, então, ó. Deu um passão, fez um agachamento e solta o ar. Volta. Solta o ar. Volta. Vai alternando aqui, eu fiz aqui alternando. Vamos fazer só com a perna, 45 segundos, aí já começou a dificultar. Não, eu pensei... Depois 45 segundos só com a outra. Entendi. Entendeu? 45 eu achei que já ia alternando aqui. Quando você vai alternando aqui, né? Quando eu faço aqui, ó, eu já dou um leve descanso pra essa aqui. Como a gente quer pegar um pouquinho mais pesado, a gente não dá muito descanso pra ela, não. Então vamos lá. Então vamos 45 segundos desse aí. Excelente. Muito bem. Muito 45. Bem. 45 segundos. Na esquerda, depois. 45 segundos. Depois que a gente acabar essa série, gente, vocês vão entrar lá na Rede Super, lá no YouTube. Vocês vão repetir esse protocolo 3 vezes. Aí vocês vão ver que delícia. E a gente também tem um legal, que a gente vai trabalhar aqui o abdominal. Exercícios calistênicos. Exercício feito com o peso do próprio corpo. Do próprio corpo, tá vendo? Exatamente, exercício calistênico. Então agora a gente tem um interessante também. Fica aqui de frente pra mim, nós vamos imaginar que ele me deu um soco aqui no meu rosto. Pum. Então é esquiva, eu vou ter que sair desse soco. Então eu vou sempre imaginar que o soco tá vindo. Então eu vou fazer um abdominal oblíquo aqui, ó. Vou amassar aqui, ó, levando, ó, curtinho. 1, 2, 3,
45 segundos. 45 segundos, amassando aqui o abdominal. Lembrando sempre de aliviar uma perninha um pouquinho na frente, assim, para essa base. Uma perninha levemente na assim, frente na frente, da outra. só uma leve flexionada no joelho. Se quiser ficar de lado, também não tem problema. Uma perna paralela à outra. Nesse caso, a gente não tem problema, não. Assim? Exatamente. Vai fazer 45 segundos para um lado, 45 segundos para o outro. Isso, como se o soco viesse, ó, e você sai do soco. Ó. Exatamente. A gente tem mais um também, esse a gente vai fazer pendulando. Eu ensinei no último programa, dar o cruzado, que é aquele soco que entra de lado aqui, ó, para pegar na orelha do cidadão. Então vamos supor que você vai me dar um cruzado, câmera lenta, pelo amor de Deus, o meu dublê não vê. Eu vou desviar desse cruzado. Eu vou contra ele. Olha a musculatura toda que está trabalhando aqui, ó. Eu faço um leve agachamento. E essa parte abdominal, aqui, abdômen, lombar, aqui tem. A respiração sempre é muito importante. Inspirando, soltando pela boca. E aí, vamos aumentar um pouco a dificuldade, vamos fazer para um lado e para o outro. Você vai dar um de esquerda e um de direita. Agora muda. Guarda um de direita. Ó. 1, 2. 1, 2. Então você vai imaginar que você tem um oponente ali e que esse oponente vai estar lá te dando cruzado. Você vai fazer, ó. Hoje eu trouxe, né, a arte marcial, porque os rapazes gostam da arte marcial, olha, boa autoestima tem do que rapaz, né? Quem ainda não frequenta uma academia de arte marcial ou uma academia que tem arte marcial, você sabe que, por que isso é importante também? Porque o homem, a natureza do homem é sempre essa, de lutar para defender algo, proteger algo. Sempre foi então, assim. Essa é a natureza do homem. Aí tem uns caras que estão querendo ser protegidos. Algumas inversões estão acontecendo. E hoje é isso. E a natureza do homem não é só lutar, né? A natureza do homem é atividade física. Claro. Né? Quando a gente estava lá nos primórdios, a gente acordava lá, não tinha uma geladeira, não tinha nem geladeira. Não tinha, né? que ir lá você fora tinha que sair correndo, matar uma onça, ou correndo da onça para trazer. Né? Ou você estava guerreando, ou você estava caçando. Ou você estava fugindo, ou você estava sendo a caça, não é verdade? Então a atividade física ela é inata do ser humano. Esse negócio de sentar na frente do computador lá e ficar... Isso é recente, né? Aí foi o espírito de engano. Exatamente, e isso que vem destruindo a gente por dentro. Toda uma cultura que está sendo criada, no qual você tem que ser uma ferramenta, apertador de parafuso. E na hora que você tem um câncer de próstata, na hora que você tem um AVC, o que o sistema faz com você? Te vai para longe e bota outro no seu lugar. Te descarta. Então a ideia é essa, se você trabalha feito um doido, se você, né, para você um dia conseguir ter um patrimônio, pra você poder desfrutar das coisas que você está trabalhando tanto para conseguir, não adianta nada. Se você chegar lá, você está doente. Então a questão, trabalhar muito com atividade física, muita atenção com a alimentação, né? Meu pai falava, o peixe morre pela boca. Velha frase, mas então o que a gente bota para dentro é muito importante para ajudar nossas células a não passar aquelas dificuldades. Os perrengues aí naturais. A velhice chega, o tempo chega, mas a gente tem que usar com saúde. Por último, passar um pequenininho aqui, ó, rapidinho também, a gente pode trabalhar aqui, ó, trouxe um elástico diferente hoje, ó, mas também um elástico, né? A gente vai trabalhar um movimento, só que dessa vez, ó, resistido. Eu vou fazer novamente aqui para vocês verem, ó. Então eu aumentei a dificuldade do movimento. É o mesmo exercício, porém com resistido. O grau de dificuldade ali que o próprio elástico estabeleceu. Se a pessoa tem uma dificuldade nessa questão da coordenação aqui, não tem problema nenhum. Vamos tentar fazer primeiro só um. Aí a pessoa fazer só um primeiro. Aí já ficou bom nesse aqui, fiquei bem nessa, ok. Então, agora eu vou fazer o outro. Né? A resistência também pode funcionar aqui, aqui. Né? O próprio elástico aqui, ele já te me dá a resistência que eu preciso. Tem graus de resistência, peguei mais embaixo, fica mais resistente. Okay. Uau, aí, sensacional. Inúmeros exercícios, um desse aqui pode fazer milagres na sua vida, tem em qualquer loja de esporte. Aí hoje. É que tá legal, você procura, por exemplo, a Prime Fit, você procura o Rafa Combat, aí você vai aprender, você vai fazer o negócio direitinho, você pode levar para casa para aquele dia que você for lá para aquela convenção lá no outro estado, for viajar com a família para o final de semana lá no sítio, na praia, algo assim,
pode fazer isso sem comprometer a sua própria saúde, mas buscando todos os benefícios inerentes aí do exercício. Principalmente os rapazes que estão na questão do tratamento do câncer. É preciso profissionais de note qualidade. bem o que o Rafa falou. Essa atividade física é para antes do tratamento ou antes de uma descoberta, de uma eventualidade de uma doença, durante, no caso da eventualidade de uma doença, você pode e deve fazer a educação física, e no pós-cirúrgico, para depois você ter qualidade de vida e ajudar com que o problema ali, tanto na recuperação ou na reincidência, não aconteça. Aí só para depois de 150 anos. E aí, e vai viver a vida ali, feliz da vida, os rapazes com as suas moças, namorando direitinho aí, o nosso querido rapaz, tiozão lá, né? E fortes. Forte, vigoroso, né? Viril. Exatamente. Então, Novembro Azul aqui no De Tudo Um Pouco também, só para você, para te abençoar aí, agradecendo ao Rafa Combat. Eu que agradeço mais uma vez. Mandar um abraço para a Carol, que tá lá nas Ilhas Seychelles. Tá bom, mas vai treinar hoje, viu, Carol? Tô esperando, né, Carol? Hoje Carol tava pagando a menina para malhar para ela 3 vezes por semana. Ô, gente, obrigado aos rapazes. Não percam o foco, é uma doença, apesar de assustadora, com altos índices de cura. Então, simbora, vambora treinar. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.